Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula de matemática do dia 24 de agosto de 2021. Hoje é uma terça-feira. Nossa atividade vai ser nas páginas 51 a 53. A gente vai falar um pouquinho da tabuada, tá? Então, vamos ver a situação para vocês analisarem e já ir interpretando a tabuada. Lucas não se cansa de brincar com suas miniaturas de aviões. Ele faz com elas as mais diferentes montagens. Sua mãe, vendo uma das montagens, falou: Lucas, com sua brincadeira você pode construir a tabuada do 2. Espere um pouquinho que eu vou lhe dar umas cartelas para você colocar ao lado de cada fileira. Então, se vocês observarem aqui, o que ele estava fazendo? Ele estava colocando 2 aviãozinhos, depois 4, depois 6, depois 8 e assim sucessivamente. Aí a mãe dele falou: Isso você está representando a tabuada do 2. Então, ela colocou aqui do lado, ó, 1 vezes o 2, 2 vezes o 2, 3 vezes o 2, 4 vezes o 2 e assim sucessivamente, tá? Até o 9 vezes o 2. Aí aqui que é com vocês, ó. Explique o significado das escritas apresentadas nas cartelas. Então, o que significa? A quantidade de vezes que aparecem os aviãozinhos, tá? Então, o significado é a quantidade de vezes que os pares, né, de aviãozinhos aparecem, certo? E aqui vocês vão completar a quantidade. Então, 1 vezes 2 vai dar 2, é só vocês observarem lá. 2 vezes o 2 vão ser 4, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Vocês percebem que vai aumentando aqui de 2 em 2, certo? Então, concluindo, para fazer os cálculos, Lucas usou uma operação matemática chamada multiplicação, que pode ser indicada pelo sinal, parece um xizinho aqui, ó, que se lê vezes, tá? Então, é assim que, aqui, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui, é assim que nós vamos utilizar o sinal da multiplicação. Vocês já viram isso também, já sabem um pouquinho, né? Então, na outra página, a gente vai continuar agora os soldados de Marcos, é outra situação, tá? Vamos lá. Marcos gosta de brincar de enfileirar seus soldados, veja só. Então, nós temos aqui, ó, ele tem 1, 2, 3. E quantas vezes ele tem o 3 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem aqui, ó, 3 por 6 ou 6 por 3, não é isso? Então, eles perguntam lá, ó, quantos são os soldados em cada fileira na horizontal? Então, na horizontal, tá? Então, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos são os soldados em cada coluna na vertical? Então, coluna, ó, certo? Então, eu tenho em cada coluna, né? Então, cada coluna 1, 2, 3, certo? Quantos são os soldados no total? Então, quantos eu tenho no total? E aí ele pergunta: de que outra forma Marcos pode organizar os soldados mantendo quantidades iguais nas fileiras e nas colunas, sem mudar o total de soldados? Faça um desenho mostrando a sua resposta. Então, vocês poderiam, depois que vocês acharem a quantidade, vocês vão colocar lá. Eu posso ter ele uma vez só, não é? Numa fileira, todos numa fileira só, ou eu posso depois organizá-los de outra forma, que represente a mesma quantidade, certo? Então, que eu vou deixar vocês fazerem, tá? Senão eu dou a resposta, tudo bem? Qualquer dúvida, depois é só vocês me chamarem, tá bom? Na número 2, Marcos organizou os seus super-heróis em 4 fileiras e 4 colunas. Quantos super-heróis eles têm? Então, vocês podem representar por bolinhas, tá? 1, 2, 3, 4 por 4. Aí vocês encontram a quantidade, certo? E a mesma coisa aqui na anterior, que eu falei que eu vou deixar vocês fazerem, vocês têm que ter um total igualzinho de soldados, né? Só que eles devem estar distribuídos de outra forma, mas que mantenham a mesma quantidade, tá bom? E agora, na página 53, a gente vai falar um pouquinho sobre dobro e triplo. Então, vocês já sabem que nós já fizemos atividade no EMAI com o dobro e com o triplo. Então, quando multiplicamos um número por 2, a gente encontra o
dobro. E se eu multiplicar o número por 3, eu vou encontrar o triplo. Então, a palavra já fala dobro, triplo. Então, agora, ó. Paulo tem 15 reais e Lúcia tem o dobro da quantia. Então, quanto tem Lúcia? Então, o Paulo tem 15 e a Lúcia tem o dobro. Então, o dobro vocês vão lá representar, ó, 2 vezes o 15, que é a mesma coisa que 15 mais 15, vocês vão encontrar a quantia correta. No item B, Cida descobriu que para comprar um jogo de tabuleiro, ela precisa ter o triplo de 12 reais. Quanto custa esse jogo? Então, o triplo, ó, 3 vezes o número 12, que significa 12 mais 12 mais 12. Aí vocês vão encontrar a quantidade correta. Milena tem 20 anos, que é o dobro da idade de Aline. Então, se a Milena tem 20, a Aline vai ter o quê? Que é o dobro da idade de Aline. Então, aí, o que eu vou ter que fazer? A Aline, ela tem metade da idade da Milena, né? Então, 2 vezes quanto que vai dar os 20 anos, para vocês acharem a idade de Aline? Quem é mais velha, Milene ou Aline? Quantos anos tem Aline? Tá? Então, só pensar um pouquinho, vocês conseguem achar. E agora, calcule e responda. Qual é o dobro de 28? Então, 28 eu vou fazer 2 vezes o 28, que é a mesma coisa que 28 mais 28. O dobro de um número é 28. Que número é esse? Então, qual é o número que multiplicado por 2 eu encontro 28, tá? Então, eu tenho o dobro de um número, eu sei que é 28. Então, qual é o número que eu vou usar aqui para encontrar o dobro do 28, certo? Qual é o número cujo dobro é 26? Então, é a mesma coisa. Qual é o número cujo dobro é o 26? 2 vezes que número eu tenho que me dar 26, certo? E qual é o número cujo triplo é 18? Então, eu vou multiplicar 3 vezes qual número que vai me dar 18, certo? E aqui vocês podem fazer os cálculos, tudo bem? Então, qualquer dúvida, crianças, estou por aqui. Boa aula!